Sejam muito bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai direcionar o nosso foco para uma das mentes mais brilhantes e, francamente, mais complexas de toda a Idade Média. Nós estamos falando de João Duns Scotus, um pensador que ficou amplamente conhecido na história da filosofia como o Doutor Sutil. O nosso grande objetivo aqui não é só listar um monte de fatos históricos, mas sim decodificar a filosofia medieval altamente influente desse cara e entender como essas ideias moldaram o próprio pensamento ocidental. E olha, o título de Doutor Sutil não foi dado de graça, viu? Ele era super famoso por fazer distinções incrivelmente precisas, daquelas de quebrar a cabeça mesmo. Então bora mergulhar nisso e entender por que o pensamento dele continua tão relevante até hoje. Para a gente não se perder, aqui vai o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o Doutor Sutil, depois passa para a univocidade do ser, entramos na istuidade focando no indivíduo, seguimos para o primado da vontade, exploramos Deus e a distinção formal e fechamos vendo como ele foi a grande ponte para a modernidade. Certo. Seção 1. O Doutor Sutil. Para entender de verdade a genialidade de Duns Scotus, a gente precisa dar uma olhada no grande debate que rolava na época dele. Ele estava ali no meio daquele caldeirão do contexto cristão medieval e a grande dor de cabeça dele era como a gente pode pensar a realidade de forma racional, mas sem perder a singularidade das coisas e a liberdade de Deus. Naquele momento, o padrão, o grande nome a ser seguido, era Tomás de Aquino. Aquino defendia um racionalismo super sistemático e focava bastante nos universais, que são aquelas categorias gerais das coisas. Mas Scotus bateu de frente com isso. Para ele, esse excesso de racionalismo acabava limitando a própria liberdade divina. Sem falar que focar demais nessas categorias universais acabava diluindo o que realmente importa, o indivíduo. A missão de Scotus era justamente proteger a singularidade de cada ser e, claro, a liberdade absoluta. Vamos em frente. Seção 2. A univocidade do ser. Imagina a seguinte situação, que era literalmente a pergunta de $1 milhão da metafísica para os pensadores medievais. Quando a gente diz Deus é e um homem é, será que essa palavrinha é, o nosso verbo ser, significa exatamente a mesma coisa nas duas frases? Pode parecer simples, mas isso escancara um problema gigantesco, que é a tentativa de aplicar a nossa linguagem humana, que a gente sabe que é falha e superlimitada, a uma entidade que é divina e infinita. O contraste entre as respostas para essa pergunta é fascinante. Para o Tomás de Aquino, o ser é analógico. Basicamente, as palavras até têm significados parecidos, mas, no fundo, elas querem dizer coisas diferentes quando a gente fala de Deus e quando a gente fala dos humanos. Já o Scotus chegou propondo uma mudança radical. Ele defende o ser unívoco. Na cabeça dele, o conceito mais básico de ser ou existir tem exatamente o mesmo significado raiz, não importa se a gente está falando do Criador ou da criatura. O grande lance da univocidade do ser é justamente esse. O termo tem um significado básico e único. Mas calma lá, isso não quer dizer de jeito nenhum que Deus e o homem são iguais, tá? A sacada de Scotus aqui é puramente estrutural. Quando ele estabelece que existir tem um conceito fundamental único, ele cria uma base para que a gente possa falar de Deus de uma forma estritamente racional. É uma virada de chave, porque a metafísica deixa de ser baseada só em analogias poéticas e passa a ser uma ciência muito mais rigorosa, usando uma linguagem filosófica super consistente. Seção 3. Estadidade. O indivíduo. Tudo isso acaba caindo num problema filosófico clássico. Afinal, o que faz o indivíduo ser exatamente este indivíduo específico? Pensa comigo, o que faz do Sócrates ser especificamente o Sócrates e não apenas mais um exemplar genérico da categoria homem? A filosofia antes do Scotus suava a camisa para conseguir explicar o que de fato ancorava essa individualidade no mundo real. E a resposta do Scotus para isso é, de longe, o conceito mais essencial e famoso dele, a ratiocetas, que do latim a gente traduz como istuidade, a qualidade de ser isto. Esse é o princípio específico que individualiza cada ser. Para ele não é só a matéria física que faz a gente ser único, mas sim uma propriedade metafísica positiva. Essa istuidade vai muito além da essência universal de uma coisa e aponta direto para a realidade singular dela, aquela que é irrepetível. É, sem dúvida, uma solução radical e brilhante para um problema de como a gente entende a singularidade. Olha só que legal como essa equação simples resume o conceito todo perfeitamente. A humanidade representa o universal, aquela categoria geral que a gente pertence. Agora pega essa humanidade e soma com a haiseitas, ou seja, a istuidade única daquela pessoa. O resultado é o Sócrates. Essa valorização intensa do indivíduo muda o jogo completamente,
porque quebra aquela ideia antiga de que o indivíduo seria só um mero acidente na matéria. E de muitas formas, isso antecipa lá atrás as preocupações filosóficas modernas que a gente tem hoje com a nossa própria singularidade e identidade pessoal. Chegamos à seção 4, o primado da vontade. O grande embate agora é sobre quem manda nas nossas decisões. A visão padrão do Aquino era o intelectualismo, ou seja, o intelecto, a razão, vem sempre em primeiro lugar e é o que guia a nossa vontade. O Scotus, para variar, vai na direção oposta e defende o voluntarismo. Para ele, a vontade é superior ao intelecto. E, gente, isso tem consequências gigantescas. Isso quer dizer que, para o Scotus, Deus é absolutamente livre, ele não está preso nem mesmo a regras estritas de uma razão puramente matemática. As leis morais dependem única e exclusivamente da vontade divina. Deus poderia, de forma totalmente flexível, ter estabelecido leis morais completamente diferentes se ele assim quisesse. E quando a gente traz isso para a nossa liberdade humana, o Scotus desenvolve uma teoria super sofisticada. Ele diz que a nossa vontade tem duas inclinações básicas. A primeira é a affectio commodi, que é basicamente a nossa busca natural pelo nosso próprio interesse e o nosso bem-estar. A segunda é a affectio justitiae, que é uma busca mais elevada, a busca pela justiça moral, por aquilo que é justo em si mesmo, independentemente de trazer ou não alguma vantagem para a gente. É exatamente a tensão e a escolha entre essas duas inclinações que explicam as nossas verdadeiras escolhas morais. E isso permite defender uma liberdade real, nada de determinismo. A nossa escolha é realmente um ato livre da nossa vontade e não só um cálculo frio feito pelo nosso intelecto. Seção 5. Deus e a distinção formal. Aqui a gente entra numa ferramenta técnica incrível inventada por ele, a distinção formal. Antes dos Scotus, a galera da filosofia debatia entre duas coisas. Ou a distinção era real, para coisas que podiam ser fisicamente separadas, ou era uma distinção mental, que existia só na nossa imaginação. A distinção formal do Scotus é um meio termo genial. Ela aponta que existem aspectos diferentes dentro de uma mesma coisa que não podem ser separados no mundo físico, mas, preste atenção, também não são só invenções da nossa mente, porque eles têm um fundamento real na própria coisa. O exemplo clássico e super objetivo para deixar isso claro é a natureza de Deus. A justiça de Deus e a misericórdia de Deus são coisas que não podem ser separadas dentro do ser divino, mas elas são conceitualmente distintas e têm base na própria realidade de Deus. Com essa lógica super afiada nas mãos, o Scotus arrebentou na teologia, aplicando isso de duas formas principais. Primeiro, ele entregou provas super intrincadas da existência de Deus, com um rigor lógico de cair o queixo, defendendo que existe um ser infinito e primordial que é a causa de absolutamente tudo. E em segundo lugar, e isso marcou muito a história, ele usou essas ferramentas filosóficas para defender a doutrina da Imaculada Conceição. Ele argumentou com extrema precisão que Maria poderia sim ter sido preservada do pecado original de uma forma que fosse perfeitamente compatível com a redenção de Cristo. E olha, independentemente do que você que nos acompanha acredita, o fato é que a estrutura lógica do Scotus foi tão poderosa que influenciou séculos e séculos da teologia posterior. Por fim, seção 6. A ponte para a modernidade. O Scotus não é só mais um pensador. Ele atua como uma figura de transição monumental. Ele começa lá na Idade Média, mergulhado no escolasticismo clássico. Mas graças a essas inovações todas focadas no indivíduo e na vontade, ele dá uma bela sacudida na rigidez daquele sistema antigo. Isso pavimentou a estrada direto para o Guilherme de Ockham e para o surgimento do nominalismo, e eventualmente essa corrente deságua direto na nossa modernidade, que tem essa ênfase total no indivíduo, na singularidade e na liberdade humana frente a sistemas puramente racionalistas. Ele manteve a tradição, sim, mas ele também plantou as sementes de uma verdadeira ruptura moderna. E tudo isso deixa a gente com uma baita pulga atrás da orelha para refletir. Até que ponto a visão de mundo que a gente tem hoje, com esse nosso foco inabalável na liberdade de escolha, na valorização do indivíduo único e na ideia de que a vontade é o que define a gente, até que ponto tudo isso deve às suas fundações às ideias radicais de um monge medieval escocês? O Dr. Sutil provou pra gente que, às vezes, aquelas distinções intelectuais mais abstratas podem, com o passar do tempo, redesenhar por completo o jeito que o mundo enxerga a própria existência. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa análise. Até a próxima!